Em Vila Velha, cresce o número de pessoas que utilizam a bicicleta para se locomover. Mas com isso também vem crescendo o número de acidentes. Nos últimos dias, 2 ciclistas foram atropelados em vias públicas do município Canela Verde. Repare na parte inferior do vídeo. O ciclista é atingido em cheio por um carro escuro. Com a força da pancada, o rapaz chega a girar e cai no asfalto. O motorista para o carro e desce, espera a chegada da Guarda Municipal e do SAMU. Isso aconteceu em Jaburuna, Vila Velha, na última sexta-feira. Outro ciclista foi atingido por um ônibus na noite da última quinta-feira. Repare que o sinal está verde para o ônibus, só que o ciclista não respeita a sinalização e acaba atingido em cheio pelo coletivo. Ele até percebe a aproximação do veículo, tenta pedalar mais rápido, mas não dá tempo. O acidente aconteceu na saída do terminal de Vila Velha. Nossa, terrível. E esse é o nosso assunto aqui no estúdio agora. O meu convidado é o Greg Repsold, que é especialista em mobilidade urbana. Bom dia, muito obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Nós também tínhamos mais um convidado, mas ele está totalmente parado no trânsito. Se ele chegar durante o nosso estúdio aqui, a gente consegue conversar com ele. Greg, as cidades estão preparadas para o ciclista? Porque está aumentando muito o número de pessoas que utilizam a bicicleta. Sim, hoje, infelizmente, as nossas cidades não são preparadas para atender os ciclistas que querem usar a bicicleta como meio de transporte no seu dia a dia. As nossas ciclovias, ciclofaixas, as nossas ruas, elas são preparadas para as pessoas que querem utilizar a bicicleta como meio de lazer, né? No domingo, por exemplo? Domingo, no horário, exatamente. Uhum. E isso não tem trazido muita segurança para as pessoas que usam no seu dia a dia. E por isso a gente vê, infelizmente, esses acidentes terríveis. Não, e é um meio de transporte muito bom, né? Olha, a gente está vendo imagens ao vivo ali de uma ciclovia lá na Glória. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho mais sobre essa ciclovia. Mas é um meio de transporte que, para a mobilidade, é muito importante hoje. Ele não polui o meio ambiente, né? Tem vários benefícios. Quais os benefícios da bicicleta? A bicicleta, ela tem muitos benefícios quando comparado ao modal de transporte do carro. Ela é um dos meios de transportes mais rápidos em trajetos menores, até 10 quilômetros. Até 10 quilômetros você consegue chegar antes que o carro? Sim, em grande parte dos trajetos. Uhum. Algumas cidades no Brasil promovem o que eles chamam de desafio intermodal, que é pegar trajetos mais utilizados pelos usuários da cidade e fazer como se fosse um desafio, onde usuários que usam bicicleta, carro, ônibus, metrô, nas cidades que possuem metrô, fazem esse trajeto, depois eles cronometram o tempo para ver quem demorou menos tempo. Recentemente, na cidade de São Paulo, eles fizeram esse desafio. O primeiro lugar ficou com um helicóptero lá. Existem pessoas que usam. Mas a informação interessante é que o helicóptero chegou apenas 2 minutos antes da bicicleta. E o carro foi o veículo mais demorado, perdendo em penúltimo lugar, apenas para a pé. Também por uma questão de 2 minutos. Olha! Então isso mostra como é que em cidades onde o trânsito ele é complicado, o carro é uma das piores opções. Uhum. Por mais que você esteja confortável, sentado, às vezes com uma música que você gosta, o ar-condicionado ligado, você ainda demora muito tempo. E a bicicleta tem muitas vantagens, principalmente na parte de sustentabilidade. Vamos saber o que as pessoas estão dizendo aqui no nosso Facebook. Olha, a Andressa Alves disse que usa bike todo dia de um bairro para outro em Vila Velha. Mas é super perigoso. A ciclovia só na praia. Fora os roubos, já perdi 2 bikes em supermercado, na academia. Olha só, esse que é o problema também, né? Sim. É a segurança do ciclista, né? A insegurança é um problema muito sério hoje. Uhum. Além da parte da questão da insegurança, nós temos o problema de que muitos motoristas não respeitam o ciclista. Eles não conseguem ver o ciclista como parte integrante do trânsito nas ruas que não possuem ciclovia ou ciclofaixa. Parece que vê como um intruso, né? Exatamente. E não é, pelo contrário. Não é. Não respeitam a distância mínima de 1,5 m com relação às bicicletas que estão trafegando nessas vias. E também a gente vê por parte dos ciclistas algumas pessoas que agem com imprudência no trânsito. Uhum. Não utilizam equipamento de segurança, não utilizam correta sinalização da bicicleta, trafegam na contramão. Então, a gente vê problemas dos 2 lados que precisam ser resolvidos. Tá certo. E olha, a repórter Fernanda Batista está lá na rua, lá na Glória, em Vila Velha, e vai conversar ao vivo com a gente. Ela que
passou por vários ciclistas ali, vários ciclistas passaram por ela, né? Bom dia, Fernanda. O que os ciclistas acham aí dessa região onde você está? Oi, Andressa, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Por aqui tá bem complicado, viu? Como você disse, a gente fala ao vivo aqui da Glória, em Vila Velha. O trânsito é intenso, tanto de veículos quanto de bicicletas. Muitos ciclistas seguindo agora para seus compromissos. Por aqui tem ciclovia sim, olha só, mas isso não significa que seja fácil o trajeto não, viu? Aqui no cruzamento da Avenida Carlos Lindenberg com a Rua Santa Terezinha é bem complicado, porque quando o sinal fecha para os veículos que vêm lá da Lindenberg, ele abre para quem vem de Soteco, para quem vem do centro de Vila Velha e falta tempo para o ciclista passar de um lado para o outro da ciclovia. E aí tem gente que se arrisca, a gente viu a moça passando agora, nem esperou, mas tem gente que fica parado um tempão aqui na esquina, um tempão aqui no cruzamento, esperando sobrar um tempinho aí para conseguir atravessar. Agora não tem ninguém passando não, para a gente poder tentar parar, conversar um pouquinho, mas o pessoal relata que vários acidentes acontecem por aqui, sim, passa gente com criança o tempo todo, passa gente mais idosa, e aí fica difícil atravessar, Andressa. E aí, a gente mostrou agorinha aqui no jornal mesmo 2 acidentes que aconteceram aqui na região na última semana. 2 acidentes bem parecidos, aliás. A gente percebe que a ciclovia aqui, as ciclovias, na verdade, elas são cortadas por ruas, né? E aí, em cruzamentos, 2 ciclistas acabaram sendo atingidos por veículos, Andressa, que estavam cruzando aqui a Carlos Lindenberg, e aí realmente os acidentes estão acontecendo. Vou tentar parar uma moça aqui. Ih, já passou direto, Andressa. Ela está aproveitando, ó, que deu para passar, que o trânsito diminuiu um pouquinho e está tentando seguir. Mas olha só, como a gente falou, o sinal lá de quem vem para Soteco já abriu, moça. Difícil atravessar aqui? Muito difícil aqui, tá? É complicado. Tem hora que você vai inventar de passar, querer passar, vem outro carro. Aí sai do outro lado. Agora esse é um problema só aqui desse trecho ou não? É difícil passar em outros pontos também de Vila Velha? Outros lugares. Perto do Perim ali é pior ainda, bem complicado, tá? Ali para trás da Lindenberg não tem ciclovia? Não tem. É difícil os carros, as pessoas que acho que trabalham ali, né? Colocam os carros e fica difícil para passar, tá? Bem difícil. Obrigada, bom dia. Olá, Andressa, ó, o pessoal aproveita que deu uma pausazinha no trânsito para tentar passar, mas o sinal aqui, ó, já vai abrir, os motociclistas nem esperaram o sinal abrir e já estão passando, ó. Ó, a moça agora de bicicleta também se arriscando, ela percebeu que o caminhão não ia virar e foi, se arriscou. O pessoal tem que passar com muito cuidado mesmo, Andressa. Aqui tem ciclovia, mas a gente passou pela Carlos Lindenberg mais para trás ali, e aí lá não tem que tomar mais cuidado ainda. Impressionante, Fernanda, a quantidade de ciclistas nessa hora, às 8 horas e 17 minutos. Muita gente mesmo seguindo para os seus compromissos de bicicleta. Obrigada, viu, por mostrar esse dia a dia, essa rotina dos ciclistas ali na Glória. Obrigada, e realmente, a gente viu que é perigoso, né? Sim. Ali, no caso, o ciclista teria que parar antes de atravessar a faixa, teria que olhar os semáforos, tem que ficar atento a muita coisa no trânsito, né? Sim, o ciclista ele é parte integrante do trânsito. E por essa razão, existem algumas regras que, infelizmente, muitas vezes não são obedecidas, como, por exemplo, descer da bicicleta ao atravessar na faixa de pedestres, o que muitas pessoas acabam não fazendo. Uma forma de solucionar isso seria desenvolver... Olha só, ele não desceu da bicicleta ali para atravessar, ele ficou aguardando, os outros também não. Sim. Realmente é uma rotina mesmo, não descer da bicicleta. E a forma de resolver isso é buscar sinalizar o trânsito para que as pessoas que estejam de bicicletas também possuem sinais de cruzamento, como os carros, mas especial para os ciclistas, para que eles possam atravessar sem precisar descer da bicicleta. Como esse sinal não existe hoje, acaba ficando a cargo do ciclista esse bom senso de descer da bicicleta ou, às vezes, seguir com cuidado. O que muitas vezes acontece é que as pessoas, por razão de pressa ou por mesmo distração, porque a bicicleta é um meio de transporte que, como o carro, exige atenção sua ao pilotar, né?
você precisa estar pedalando, você precisa estar segurando o guidão, você precisa estar equilibrado. E isso distrai a pessoa em algumas situações que podem colocar a vida dela em risco. A dela e de outras pessoas, sim, né? Ao atravessar, por exemplo, em um momento que não era oportuno, podendo causar acidentes. Olha, muita gente comentando aqui, ó. O Evandro Araújo diz que tem que educar os ciclistas. Beira-mar, eles andam como se estivessem numa pista de corrida. Não respeitam os pedestres, não descem das bicicletas nas faixas, não respeitam ninguém. Então, a educação tem que ser de todos. Realmente, né? Tem que ter essa educação por parte de todos, não é? O ciclista não é um coitadinho, a gente não está falando isso, a gente está falando que todos têm que realmente buscar uma educação no trânsito. Sim. Em geral, a gente costuma falar muito dos motoristas, porque o ciclista, assim como o pedestre, ele é parte vulnerável do trânsito. É o mais fraco. Exatamente. E aí, num acidente, ele acaba se machucando mais, tem mais chances de vir a óbito. Isso não quer dizer que ele não tenha responsabilidades no trânsito. Ele tem que saber a sua hora de atravessar uma rua, como atravessar uma rua, usar o equipamento de segurança, assim como o pedestre também tem seus momentos de atravessar o trânsito, tem que tomar cuidado, não pode atravessar em vias de alto tráfego com o sinal aberto dos veículos. Tudo isso coloca a vida da própria pessoa em risco. E os motoristas têm que ter, sim, um cuidado redobrado, que a gente sempre cobra, porque ele tem que fazer o uso da direção defensiva para proteger essas partes mais vulneráveis no trânsito. A Adriana Silva dos Santos. Bom dia, Andressa. Também prefiro dar preferência para ir de bicicleta. Moro em Carapina. Minha filha estuda em Goiabeiras. Vou de bicicleta. Nem se compara, é mais rápido, tem mais vantagem. Ônibus muito cheios e o trânsito muito complicado neste horário. Olha, mais uma ciclista aí assistindo a gente, bacana. Wesley Sincora, ele disse, quando eu era motorista de ônibus, fazia linha de Vila Velha, um dia fui alertar um ciclista para ele ir para a ciclovia. Ele ainda fez um gesto obsceno para mim. É falta de educação mesmo, né? Tem que realmente andar na ciclovia, com certeza, né? O Gleidson, trabalho de motorista de ônibus, temos treinamentos, mas muitas vezes faltam informações para os ciclistas também. A Grazi Ferreira diz que mora na Glória, muito ruim para andar de bicicleta. Aliás, Vila Velha inteira, tenho dificuldade. O Edgar Amorim, o ciclista é parte frágil no trânsito, entretanto, o que mais vemos são ciclistas abusando desse direito e causando acidentes. Olha só como tem os dois lados, né? A gente tem que mostrar realmente os dois lados sempre. Tem os ciclistas que andam corretamente, mas tem os ciclistas que abusam realmente da própria fragilidade, né? Também existem. A gente tem que levar em consideração que nós temos um potencial tremendo na parte de circulação por ciclovias, por bicicletas, como modal de transporte na nossa cidade. A cidade de Vitória, ela tem 47 quilômetros de ciclovia ou ciclofaixas, o que coloca ela em uma das primeiras... Vitória tem 47 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas. O que coloca ela em um dos primeiros lugares no Brasil em termos de infraestrutura para ciclovias. O que nós temos visto, o que falta hoje e que nós temos percebido é uma interligação intermunicipal com essas outras cidades adjacentes e também uma certa falta de capilaridade. Como a gente já colocou, a maioria das ciclovias ou ciclofaixas ficam localizadas em vias principais, muitas vezes colocadas mais como um instrumento de lazer do que para a circulação no dia a dia de trabalho. E a capilaridade é o que garante que as pessoas possam utilizar a bicicleta como meio de transporte para chegar em locais mais dentro dos bairros. Olha, interessante isso. Ou seja, existe uma estrutura em Vitória, mas é preciso distribuir essas ciclovias ou ciclofaixas também para outras regiões, né? Para toda a grande Vitória, para que as pessoas consigam se locomover também com mais segurança. Exatamente. A ciclovia sempre é o mais seguro. Infelizmente, não tem em todos os lugares, né? Isso. O grande problema do risco que acontece hoje é porque, como as ciclovias estão localizadas apenas nas vias principais, as pessoas, quando precisam entrar nos bairros, elas precisam estar trafegando pelas ruas. E aí, maior parte das vezes, é nesses locais em que acontecem esses acidentes fatais. Não muito tempo atrás, nós tivemos aquele acidente terrível que levou a óbito uma senhora que foi atropelada por um ônibus numa curva. Terrível. Onde nós percebemos, por exemplo, que o ônibus não manteve a distância de segurança para ciclista. E era numa área que não existia nem ciclofaixa nem ciclovia. É verdade. Olha, tem muitos comentários ainda chegando. A Ireni Mendonça diz que está difícil. O ciclista enfrenta o carro e o pedestre não sai da ciclovia. Tudo falta de educação, né, gente? A Daiane Viana, vou para o trabalho de bicicleta, gasto 20 minutos. De ônibus, gasto mais de 1 hora. Resumiu tudo, né? Resumiu muito bem. É verdade. Tá certo, então, Greg. Muito obrigada, viu, pela presença e pelas considerações aqui no Fala Amanhã de hoje. Obrigada, viu?